Nesse vídeo pretendo discutir como reagem as vítimas de relacionamentos abusivos. O pressuposto inicial é de que nem todo mundo, já que nós somos pessoas independentes, com criações diferenciadas, com crenças construídas ao longo da vida por meio de diversas experiências, como somos construídos por essas experiências diferentes, nós reagimos de maneiras diferentes a tentativas de abuso emocional quando um relacionamento. Então, a forma como as pessoas que são vítimas vão permanecer, reagir, vai também variar. Uma pessoa abusiva não simplesmente abusa da forma que ela quer, ela encontra resistências e essas resistências mudam o padrão que o relacionamento acaba assumindo. Então, pensando nisso, eu consegui elaborar 5 possíveis reações, 5 possíveis formas que as pessoas reagem quando são vítimas de abuso emocional em relacionamentos. Essas são formas mais frequentes, algumas ocorrem, nem todo mundo reage só de uma forma, podem ser compostos modelos híbridos de reações possíveis. Bom, então são 5 reações. A primeira delas é a reação de adequação e submissão. Essa é bastante frequente. O que é reagir de maneira submissa ou de adequação no relacionamento abusivo? É quando você aceita o padrão imposto pelo abusador. A pessoa abusiva vai te desqualificar, vai te culpar, vai se isentar de responsabilidade e você vai acreditar no discurso do abusador. Você vai acreditar que você está agindo mal, você vai acreditar que o esforço para melhorar o relacionamento é seu e vai empreender você próprio esforço para transformar esse relacionamento. Então você vai aderir, primeiro, à visão do abusador, segundo, aos papéis que ele atribui. Se ele acha que é você que tem que corrigir as coisas, você vai corrigir e vai mudar seus comportamentos. Terceiro, mudar seus comportamentos conforme exigido por ele. Então você endossa a visão que ele tem de você e do mundo. Então você aceita o abuso de uma maneira submissa, porque você vai aceitar que você é o problema e não ele. Então essa postura de adequação ou de submissão é uma postura que exige um certo anulamento de si. Então pessoas que adotam essa postura quando sofrem abuso emocional, elas se anulam e elas vão progressivamente criando criando em si a pessoa que o abusador quer. Então, se ele acha que você se veste de um jeito e que precisa mudar, você muda. Se acha que você tem problemas de temperamento, você vai mudando e você vai constantemente se adequando. E isso pode fazer com que uma relação abusiva se alongue. Normalmente as relações abusivas que duram anos são aquelas que têm esse modelo de adequação. Você vai se adequando aqui, ali e vai perpetuando. O abuso vai se perpetuando porque você vai se adequando a cada nova exigência, porque você concorda com a visão de mundo do abusador sobre você. Então, nesse caso, nós estamos falando de pessoas que são muito inseguras e se relacionam com um abusador que vai usar a insegurança para justamente moldar a pessoa. Qual é o problema desse tipo de relação? Primeiro, você vai se anular, você vai desaparecer como pessoa. Você vai se tornar tudo que o outro quer, porque se tornando o que o outro quer, você acalma essa pessoa. Você acalma, reduz durante algum tempo as discussões. Só que o problema é que as discussões não somem. As pessoas abusivas vão achar novos elementos para transformar em você novas exigências. As exigências são infinitas. Então o problema é que o abuso é progressivo e fica cada vez pior, o controle é progressivo e fica cada vez pior. Então vão ser feitas cada vez mais exigências absurdas e que na medida em que você for se adequando até elas, o abusador vai perder, digamos, o interesse no relacionamento. Uma relação abusiva que tem esse tom de adequação, ela permanece durante muito tempo, muitos anos, com a pessoa aceitando abusos. Mas pode acabar de uma maneira em que o abusador desiste da relação porque você não oferece a emoção que ele precisa, porque ele quer o conflito. Pessoas abusivas, em geral, são pessoas que cresceram em relações conflituosas e não concebem o amor de uma maneira pacífica. Então, na medida em que você se adequa e vai tornando aquela relação pacífica pela adequação, ele vai perdendo interesse.
Então algum dia ele vai te dizer que não te ama mais depois de ter anulado você completamente, desvalorizado e destruído tudo que você era, né? Então a relação de adequação alonga a relação, mas ela ao mesmo tempo faz com que o abusador se sinta entediado, né? Então também é uma relação que vai haver mais traições ou coisas do tipo, né? O segundo tipo de reação de vítima de abuso emocional, de questionamento ou de resistência, né? O que é o questionamento? É a recusa da visão do abusador. O abusador diz: você está agindo mal, você é responsável pelo que está acontecendo. E você fala: não sou, não é isso que está acontecendo. Você questiona a visão do abusador, você não aceita o papel de resignação que ele te exige. Por exemplo, ele decide que só vai falar com você quando ele quer ou quando ele não quer, e você tem que aceitar tudo que ele lhe impõe. Você recusa, você fala: não é assim, temos que negociar os termos dessa relação. Então você recusa as exigências, recusa os papéis que ele te atribui na relação, né? Recusa a visão que ele tem de você. Ele vai te acusar de ser uma pessoa ruim, de estar enganando, e você vai falar: não, eu não sou isso. Então, qual é a questão, né? Você vai questionar, fazendo com que o abusador se sinta mal e ele próprio o problema, né? E esse é o grande problema, porque a maior parte das pessoas abusivas em algum momento foram abusadas por pessoas que fizeram eles se sentirem um problema. Então ele já tem uma insegurança intrínseca. Então, na medida que você pergunta o que está acontecendo, ele acessa uma dimensão que ele não quer acessar, que é a dos traumas dele. Então, uma postura questionadora é a postura de quem pergunta o que está acontecendo, né? Há um desacordo, há desvalorização, ofensas, agressividade, pergunta: por que isso está acontecendo? E a pessoa vai se culpar, né? O abusador vai se culpar, vai se sentir mal. Ele pode não manifestar, mas ele vai se sentir mal por estar fazendo aquilo, se sentir inferior por estar fazendo aquilo. Então, mesmo que você faça uma crítica construtiva: olha, temos que parar com isso, conversar, buscar outra forma de entendimento, ele vai se sentir ofendido porque vai se sentir problema, né? Então, a grande questão dessa postura de questionamento e resistência é os efeitos que ela tem no relacionamento, né? À medida que você exige respostas, você questiona, exige respostas, o abusador não vai ter, porque a única resposta que ele pode te dizer é: eu estou causando isso, eu sou descontrolado. Mas como eles têm extrema insegurança, eles não vão assumir isso para eles. Então eles vão se desesperar, a reação deles vai ser de desespero. Então eles vão reagir com mais raiva ou com total ruptura e afastamento, né? Pode acontecer as duas coisas, oscilar entre as duas coisas. Eles terem surtos de raiva e de repente fugirem, se afastarem, né? Porque as perguntas que são feitas do porquê isso está acontecendo, por que você está reagindo assim, por que você está me ofendendo, causam dor neles, porque eles se veem no papel de quem perpetua abuso, e isso faz eles acessarem os traumas mais profundos deles. Então, o mais comum é eles surtarem, terem raiva extrema e depois se afastarem, fugirem, às vezes até definitivamente, bloqueando de tudo e desaparecerem, né? Porque aquilo provoca muita dor. É como se eles estivessem sendo condicionados por um estímulo aversivo, né? Por exemplo, é como se eles fossem um ratinho que quer o queijo, você é o queijo, eles vão lá, mordem o queijo e tomam um choque. Mordem o queijo e tomam um choque. Eles querem o queijo, mas o choque é a pergunta, né? Eles mordem, o choque é a pergunta que eles não querem ouvir e que eles não querem admitir que eles são os problemas. Então eles mordem e tem que enfrentar que eles são os problemas. Com o tempo ele não vai querer mais o queijo, porque o queijo vai se tornar aversivo. Você se torna aversivo não porque você tem um problema, mas porque você teve uma conduta correta de resistir ao abuso, né? Então eles vão ter uma relação de fuga, de aversão, mas não é porque você é um problema ou você fez algo errado, mas porque você fez algo certo e questionou o abuso. Então esse segundo modelo de questionamento é aquele que normalmente são de relacionamentos mais curtos e explosivos, né? Porque você resiste e questiona, e o questionar causa dor, porque faz a pessoa abusiva ter que admitir coisas para ela mesma que ela não quer admitir, né? A terceira forma de reação de vítimas em relacionamentos abusivos é a concordância. O que é a concordância? É a pessoa te ofender. Você é
uma pessoa ruim, você está destruindo o nosso relacionamento, suas condutas são absurdas, você está estragando a pessoa, tudo aqui, a culpa é sua, e você admite, a culpa é minha, realmente esse relacionamento não vai funcionar, eu estou agindo mal, é melhor terminar por aqui. Aí essa é a questão, né? Quando você admite a responsabilidade, assume para você a culpa e diz não vai funcionar, você causa uma reação contraditória, né? Você aceitando que o relacionamento não funciona, concordando com os motivos, com as ameaças de término, e dizendo devemos terminar, e achando que o relacionamento realmente não faz bem, e que você não consegue mudar, você causa um medo do abandono na pessoa abusiva, porque no fundo as pessoas são abusivas porque elas não querem ser abandonadas e porque elas são inseguras. Você concordando, você aumenta a insegurança porque a pessoa vai pensar, nossa, então ela vai realmente querer terminar esse relacionamento. Ela concorda que não funciona, né? Então, toda vez que o outro fala, não, chega, não quero mais saber de você, quero procurar outras pessoas, você fala, realmente, não funciona, eu estou causando muitos problemas, é melhor que procuremos outras pessoas. Você desespera o abusador, você causa desespero porque ele vai se sentir abandonado. Então esse tipo de reação de vítimas faz com que, no fundo, o abusador se acalme e se torne mais pacífico de uma maneira depressiva, porque ele vai estar no medo. Então ele sempre vai te ofender, te acusar, e aí você aceita a acusação, começa a tentar terminar o relacionamento, e ele vai se desesperar e tentar fazer algum esforço para manter o relacionamento. Então, cria um relacionamento de morde-a-sopra. Ele te ataca, você aceita o ataque, mas busca fugir daquilo e ele vai apresentar alguma melhora, né? Então, acaba mantendo o relacionamento a trancos e barrancos, né? A quarta tipo de reação de pessoas ao sofrerem abuso emocional é de ironia, né? Você é ofendido, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa, você mente, você é manipulador, você é burro, né? Você é ofendido e você ironiza. Tá bom, você é perfeito, você não tem defeitos, só eu que tenho defeitos, você não erra, você está sempre certo, né? A postura irônica, ela tem uma virtude, ela faz o abusador pensar, você cria uma caricatura dele, como pessoa perfeita que ele sabe que não é. E isso faz ele entrar em crise, ele entra em choque, ele não entende o que está acontecendo, né? Então ele te acusa e você reage, mas você reage ironizando, né? Você não rebate no sentido de dizer, não, eu não tenho culpa. Você vai dizer, não, você então é perfeito e está sempre certo, né? Então você faz ele se sentir infantil, né? Então tem essa coisa, algumas pessoas vão reagir com ironia e o efeito disso é fazer o abusador se sentir mal, né? Ele pode acabar ou abandonando a relação ou ficando porque ele está refletindo sobre, né? Ele pode refletir sobre e tentar mudar, porque ele vai se sentir ridículo, ele não quer se sentir ridículo. Ele se sente desvalorizado quando é ridicularizado. Mas então essa é uma quarta postura, né? Quando você sofre abuso, você ironizar o abusador. E uma quinta postura que as pessoas tendem a apresentar quando submetidas a tentativas de abuso emocional e digamos é bastante nociva também, é a de redirecionar. O que é o redirecionamento? É buscar outro alvo. Por exemplo, a pessoa te acusa de algo absurdo, te ofende. Aí você fala, não, eu não sou assim, não sou o culpado, eu fiz isso porque outra pessoa me obrigou. Outra pessoa está destruindo nossa relação. Você busca outro, pode ser um amigo, né? Você é acusado de algo, você fala, me desculpe, eu não queria fazer isso, eu fiz porque tal pessoa, um amigo, um parente, me confundiu, né? Me enganou. Então você direciona para outra pessoa o foco do abuso. Você tira de você, né? Não sou culpado é outra pessoa, né? Isso acontece muito em dinâmicas de famílias abusivas, né? De direcionar um parente próximo ou um filho, né? Principalmente isso acontece em casais em que um é abusivo e abusa progressivamente do outro
E quando eles têm filho, o filho começa a crescer, né? A partir do momento que o filho começa a poder verbalizar opiniões e coisas assim, ele passa a ser culpado também. Não, isso não está acontecendo por causa de mim, é porque nosso filho está criando esse problema, estragando nossa relação. Então, essa de redirecionar o abuso também é uma postura. Você é uma pessoa que está sofrendo há anos, há muito tempo, é abuso emocional. Você, no desespero, você começa a buscar explicações, você acha explicação em outros. Você começa a ter a mesma postura da pessoa abusadora. Ou seja, você usa a paranoia da pessoa abusadora de buscar fatores que não estão nela e eleger alguém do mundo próximo, que no caso é você. Você usa a paranoia dessa pessoa para voltar contra outra pessoa, né? Então você se alia, você se torna um aliado do abusador para abusar outras pessoas. Você acaba se tornando um co-abusador, né? Você vai ser uma extensão do abuso. Só que para acessar o abuso em você, você vai concordar que existe um problema, que o problema não está no abusador e vai direcionar para outra pessoa. Então você acaba se tornando como ele, né? Então, essas 5 possibilidades são as que mais aparecem nos relacionamentos abusivos, né? A relação eu diria que as mais frequentes é, em geral, a primeira de adequação e submissão, e são bem frequentes em relacionamentos que vão se alongando por anos, né? No qual as pessoas vão simplesmente aceitar. E a segunda, de questionamento, em relacionamentos abusivos mais curtos. Você questiona por que isso está acontecendo, por que você está me fazendo mal, por que você está me culpando, por que você está me ofendendo. E isso provoca um desespero no abusador, né? Então, há 2 posições que acabam sendo mais frequentes, mas as outras também ocorrem em muitos casos, né? Você concordar com o abuso em si, buscar encerrar a relação, causando um desespero no abusador, mas muitas pessoas fazem isso, principalmente as pessoas mais seguras de si, elas concordam, né? A relação não está funcionando, vamos terminar, né? E a questão de ironia também é uma atitude de uma pessoa segura, né? Então, pessoas mais seguras vão concordar ou ironizar, né? Atacando e mostrando que o outro está sendo ridículo, né? As pessoas, o tipo de atitude mais, digamos, psicótica, porque na verdade você já está há muito tempo sofrendo abuso e acaba se tornando uma extensão do abusador, é a 5ª atitude de redirecionamento, né? Então, essa de redirecionamento você já endossou de maneira tão profunda o discurso do abusador que você se torna uma própria extensão dele, né? Então eu tentei mostrar nesse vídeo 5 maneiras modos pelos quais as pessoas reagem, pautados nas suas históricos de vida, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, mas essas tendem a ser as maneiras mais frequentes pelas quais as pessoas reagem, e maneiras nas quais podem perpetuar o abuso, aceitar o abuso ou cessar, né? Então, nem todo mundo aceita passivamente. Alguns aceitam de maneira mais conflituosa, outros não aceitam, e o que leva a pessoa abusiva a fugir da relação, encerrar a relação, né? Então, o objetivo desse vídeo foi dar clareza sobre as formas como as pessoas mais reagem quando uma pessoa abusiva tenta impor um padrão abusivo de comportamento. Nos vemos, então, nos próximos vídeos.